Paz do Senhor. Esta mensagem é para quem está enfrentando uma guerra espiritual. Lembro-me que há um tempo atrás, meu lar parecia uma casa mal assombrada, de tantos demônios que entraram. Tenho quase certeza que eles foram mandados por algum trabalho de feitiçaria. Eu e meus filhos passamos o maior sufoco para mandá-los embora. Felizmente, todos em casa já haviam aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador e conhecíamos um pouco da Bíblia. Mas mesmo assim tivemos que entrar em batalha espiritual. Muitos nem imaginam como é difícil guerrear com demônios. São eles que colocam pessoas contra as outras, destroem famílias, propagam engano, injustiças sociais e atuam até mesmo dentro de igrejas, atrapalhando ministérios. Nós passamos por isso e ficamos mais maduros e aprendemos que devemos conhecer o que a Bíblia fala para impedir o avanço desses seres das trevas. Não dava mais para ficar pedindo ajuda para as outras pessoas mais experientes. Tivemos que arregaçar as mangas e ler a Bíblia e começar a lutar. Lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 12 e 18 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Na guerra espiritual que enfrentamos, Deus não nos deixa desamparados, mas nos dá armas para enfrentar os inimigos de nossas almas. Paulo fala sobre eles dizendo que são principados. O que são principados? São inimigos poderosos que governam sobre uma região. O livro de Daniel fala sobre a luta do anjo Gabriel e do arcanjo Miguel contra o príncipe da Pérsia. Então, existem seres muito poderosos que neste mundo tentam impedir que recebamos resposta de Deus às nossas orações. E mais ainda, que se cumpram os propósitos divinos sobre a terra. Continuando o texto de Efésios, fala de potestades. Isso quer dizer poderes. Sabemos que 2 anjos destruíram Sodoma e Gomorra, e um anjo feriu 185 mil sírios em uma noite, lá em 2 Reis 19:35. Se anjos são tão poderosos, demônios também o são, porque eram anjos. Em várias passagens do livro de Apocalipse também podemos ver seu poder de destruição sobre os homens. Paulo segue dizendo que são hostes espirituais da maldade. Hostes eram agrupamentos de soldados. Isso indica que nossos inimigos, além de bem organizados em uma hierarquia de um exército cujo alvo é nos destruir, também são muito numerosos. Sabendo disso, devemos tomar a armadura de Deus para resistir no dia mau e ficar firmes. Ou seja, estamos em uma guerra e não devemos acreditar que estamos neutros ou que, se ignoramos o diabo, ele nos deixará em paz, porque isso é uma mentira. Devemos, contudo, lutar, pois não existe neutralidade. Quem não está de um lado da guerra está do outro. Temos que resistir ao diabo e permanecer firmes na fé em Jesus Cristo. Amém? No versículo 14 fala sobre justiça. Precisamos, antes de qualquer coisa, saber que Deus nos justifica por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos torna justos diante de Deus. Lá em Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por esta causa, o acusador de nossas almas não pode ir contra nós sem a defesa de Jesus Cristo. Romanos 8:33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Continuando lá em Efésios, diz, no versículo 15, diz: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Nós devemos estar com o calçado do evangelho da paz. Lá em Marcos 16:15, Jesus diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então devemos ser obedientes à ordem do Senhor. Continuando em Efésios, no versículo 16, diz:
tomando sobretudo o escudo da fé. A nossa fé em Deus nos defende do diabo nos dias maus. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso está escrito em 1 João 5,4. Continuando em Efésios, no versículo 17, diz que devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Somente um salvo pode guerrear contra os demônios. A nossa espada é a palavra de Deus. Nós vemos Jesus Cristo, quando foi tentado no deserto, disse o que estava escrito no Antigo Testamento. Devemos, pois, conhecer a Bíblia a fim de atacarmos as trevas e crer nela a fim de nos defendermos. A espada deve ser usada junto com o escudo e ser declarada com fé para nos proteger das tentações e anunciar o Evangelho. Continuando em Efésios, versículo 18, diz: orando em todo o tempo. Não devemos nos esquecer de orar. A Bíblia diz orar sem cessar também, lá em 1 Tessalonicenses 15, 17. Quando oramos, ganhamos forças de Deus para lutar. E um dos versículos mais importantes está em Colossenses 2,15, que é Paulo falando a respeito de Jesus Cristo, vencendo os mesmos adversários de que nos fala o texto de Efésios. Lá está escrito assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Está querendo dizer que Jesus Cristo despojou os inimigos de guerra. Despojar significa, antigamente, que o exército vencedor da guerra levaria os pertences dos perdedores como prêmio. Despojar também significa tirar. O versículo quer dizer que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário o exército das trevas e nos tirou ou nos arrancou das mãos dos inimigos, triunfando sobre eles. Esse é um dos versículos mais importantes na guerra contra o diabo, contra Satanás. Lembro-me que no auge dos ataques, geralmente era à noite, ou era eu, ou era o Renato, ou era minha filha, eles vinham para cima da gente, a gente passava mal mesmo, passava mal, ficava ruim. E aí a gente ficava declarando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, declarando. Quando eu estava fraca, meu filho declarava e eu ficava bem. Quando ele estava ruim, eu declarava e ele ficava bem. A gente ficava declarando, até mandar essa... E a gente gostava muito desse versículo, porque ele era muito forte. É muito forte. Os demônios vão embora. Eles ficam horrorizados quando eles sabem que Jesus Cristo venceu eles na cruz do Calvário e tirou aqueles que são de Jesus, arrancou das mãos dele e triunfou sobre eles. Por isso, podemos lutar contra eles, tá? Contra esses inimigos e vencer, conhecendo a palavra de Deus, é claro, e declarando as passagens de vitória, das vitórias de Cristo sobre ele. O destino do mundo já está traçado, irmãos, bem como a vitória daqueles que estão em Cristo Jesus. Amém?